Volta à Espanha, resumo, etapa 11, 187 km e meio, duas montanhas categoria 1. Aconteceu muita coisa hoje, muita movimentação. Importante dizer algumas coisas, talvez nesse resumo focar um pouco mais no contexto geral da competição, porque afinal de contas aconteceram tantas movimentações hoje, mas o que importa é o resultado final. O que aconteceu, mexeu na classificação geral. Talvez a Volta da Espanha esteja imprimindo um ritmo muito forte para todos os ciclistas, e agora que a gente está na segunda semana, ou na verdade etapa 11, praticamente 50% da competição, a gente começa a perceber que alguns ciclistas talvez eles tenham se esforçado demais para sustentar o ritmo agressivo até então, enquanto outros ciclistas eles conseguiram meio que poupar energia e eles começaram a mostrar que eles têm um grande potencial, como Kelderman, que chegou em quarto lugar hoje e que agora está em quinto na classificação geral. Esse cara pode dar trabalho. Em relação à etapa de hoje, apesar de serem duas montanhas categoria 1, quando a gente olha, existe uma distinção entre o que a prova classifica como montanha e o que o ciclista tem que pedalar. Quando a gente olha a altimetria da prova, 187 km e meio, a partir do quilômetro 70, eles já começam a fazer uma subida gradativa. Mesmo que não seja categorizado, praticamente por 110 km eles vão escalando. A única exceção, entre as duas montanhas categoria 1, havia uma descida de 15 km, ou seja, praticamente 90 km de subida com chegada no topo da montanha. Como a etapa se desenrolou? Primeiro, chovendo. Isso facilitaria com que a fuga se destacasse, porque a fuga com menos ciclistas, ela consegue andar mais rápido que o pelotão. Mas demorou muito tempo, houveram vários ataques, muitas movimentações, para finalmente uma fuga se formar com 14 ciclistas. E enquanto isso, o pelotão lá atrás, ele vinha sendo conduzido, ou pelo menos com uma boa participação da Orica Scott, do Esteban Chaves. Os colombianos em geral, eles são conhecidos por uma ótima qualidade nessas montanhas mais longas, principalmente com chuva, afinal de contas chove muito lá, isso favoreceria, então dava a impressão que a Orica Scott ela estava preparando o terreno para um dia incrível para Esteban Chaves. Dentro da fuga, a movimentação mais definitiva, Bardet e Atapuma. E dava a impressão num determinado momento que a disputa da vitória da etapa ficaria entre os dois. Mas não foi assim que acabou a etapa. Num determinado momento, para surpresa, eu acredito que até mesmo do pelotão, Simon Yates, ele saiu para um ataque, saiu do grupo principal. Simon Yates conseguiu chegar nos dois, mas não teve perna para se manter, ele ficou e dava a impressão que ele iria esperar um possível ataque do Chaves, porque o Chaves saindo do pelotão, ele encontraria o Simon Yates lá na frente da montanha e talvez os dois se ajudassem. Isso seria o plano ideal, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, movimentação de novo do Nibali com o Contador. Imprimiram um ritmo muito forte, tentando dar uma desmanchada no pelotão. Alguns ciclistas começaram a sofrer muito, mas os grandes interessados, eles conseguiram se manter junto, principalmente Chris Froome. Como que acabou a etapa? Os dois ciclistas que estavam lá na frente, para minha surpresa, Bardet e Atapuma, eles foram neutralizados. Miguel Lopes, da Astana, ganhou a etapa. Chegando logo depois, mesmo tempo, Nibali, Chris Froome e Kelderman, da Sunweb. A Sunweb está tendo um ano incrível. Ele estava, se eu não me engano, para baixo da 10ª posição, agora ele está na 5ª colocação, com a diferença de apenas 1 segundo para o 4º colocado. Esse cara com certeza pode dar trabalho e talvez ele seja um dos ciclistas que eu comentei no começo desse vídeo, que conseguiram poupar energia durante as 10 primeiras etapas, e agora o cara começa a se sentir à vontade para fazer força. O Chris Froome está se mostrando praticamente imbatível em qualquer situação, chuva, subida explosiva, subida longa. Vai ser muito difícil arrancar essa camisa vermelha do Chris Froome, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas o Nibali, ele tá crescendo na prova. A Volta da Espanha, ela pode estar na 11ª etapa, mas ela tá bem longe de ter mostrado todo o potencial em relação à dificuldade das montanhas. Em relação à classificação geral, bagunça geral.
literalmente. Chris Froome, ele conseguiu abrir ainda mais a diferença. Grande beneficiado do dia, Nibali. Esteban Chaves, ele caiu para a terceira posição. Vou colocar a classificação geral para vocês darem uma olhada. Amanhã a etapa 12 é uma etapa relativamente curta, 160 km, uma montanha categoria 1, uma montanha categoria 2. Com certeza vai ser um dia explosivo. Até a próxima, até amanhã, tchau!